Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Total Tech Informática. Espero que esteja tudo bem, tudo ótimo. Hoje nós vamos falar sobre o Varistor, né? O Varistor é um componente que faz parte do circuito de proteção das placas eletrônicas, né? Ele fica logo no início, na entrada. Diferentemente do fusível, né? O fusível é ligado em série e ele é ligado em paralelo. A função dele é proteger o circuito da sobretensão, pico de tensão que possam prejudicar o restante da placa, né? Então ele tem uma resistência muito alta e nas especificações desse componente ele diz qual a tensão máxima que ele suporta. Por exemplo, nesse circuito aqui, se a entrada for de 220 volts, a tensão máxima, por exemplo, suportada por ele é 250 volts. Para nós sabermos a tensão que ele suporta, nós pegamos o datasheet dele, pesquisamos na internet e vemos as especificações. Então, basicamente, o funcionamento dele, ele fica ligado aqui em paralelo. E no caso de haver uma sobretensão, um pico de tensão muito alto, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar em curto aqui. Ele entra em curto, né? E aí, no momento que ele entra em curto, o fusível se parte, né? Se rompe e o restante do circuito fica protegido. Então, a função básica dele é essa, né? Ele dá a vida dele, né? Ele se destrói para poder preservar o restante do circuito. Em algum local aí na sua tela você vai ver a indicação de um vídeo deste canal que você vai ver um circuito de entrada e você vai ver algumas considerações que foram feitas a respeito deste componente. Então nós vamos encontrar ele na maioria das placas eletrônicas. Ele fica logo no início, né? Fusível. Aí tem o varistor, que é o componente que nós estamos falando nessa aula, e depois nós temos o termistor e temos lá os filtros, né, que são os capacitores e os indutores, né? Então aqui nós vamos ver aqui, por exemplo, aqui é uma fonte de notebook, ela está queimada, né? Mas nós vemos aqui bem aqui um varistor, certo? Tá aqui, ó, esse amarelozinho aqui, ó. Ele fica logo aqui na entrada. Aqui a entrada tem um fusível, né? Tem um indutor. Nós temos aqui o varistor e esse capacitor aqui. Então aqui o varistor fica ligado em paralelo. Esse aqui ele está queimado, né? Normalmente eu vou mostrar aqui para vocês. Ele não pode conduzir em nenhum dos sentidos, certo? Ele aqui está na escala de continuidade, ó. Como esse aqui está queimado, essa fonte aqui queimou, ele fechou o curto aqui, você vai ver, ó. Nesse caso aqui ele está conduzindo porque ele danificou, né? Ó, nós colocamos aqui, você vai ver que ele rompeu. Você vai ver que aqui tem marca de carbonizado aqui, porque ele rompeu, o fusível foi embora, queimou o circuito, certo? Nós vamos ver na sequência, nesta placa aqui, nós vamos ver ele aqui, né? Já tinha mostrado em um vídeo anterior, aqui está a indicação, ó, VAR 101, então aqui é um varistor, nós temos a entrada, o fusível ligado em série e o varistor. Eu vou virar ele aqui ao contrário, nós vamos testar a continuidade dele, você vai ver que nesse caso aqui ele está bom, ele não tem continuidade. Então são esses pinos aqui, ó, que nós vamos, tá bem que ele é o VAR 101, ele está em paralelo, ó, e você vai ver, vou puxar aqui um pouquinho, você vai ver que ele não dá continuidade, ó, certo, ó, ele não dá continuidade, sinal que ele está bom. Eu vou mudar aqui a escala de resistência, eu vou colocar na resistência mais alta aqui deste multímetro. E nós vamos tentar medir aqui a resistência dele também para ver. Você vê como é altíssima a resistência dele. Ó, bastante alta a resistência dele. E nós podemos fazer a medição dele através do multímetro, do capacímetro.
Nós não temos aqui um capacímetro, mas nós temos aqui um multímetro que tem a função de capacímetro. Eu vou colocar ele aqui na escala de capacímetro. E nós vamos fazer a medida dele aqui para ver. Geralmente é na casa dos nanofarad ou do picofarad, né? Vamos ver aqui. Você vai ver aqui, eu vou pegar aqui os contatos dele. Nós vamos medi-lo. Vamos ver qual a medida que ele vai dar aqui. 185 nanofarad é a medida dele. Se eu botar ele na escala de continuidade, a escala de bip, e medir aqui, ele não pode bipar. Você vai ver, ó, que ele nem sai do lugar, ó, tá vendo? Então esse aqui ele está bom. Agora eu removi o componente da placa. Aqui o lugar que ele estava aqui, ó. Aqui. Nós vamos medi-lo fora da placa, que é o correto. Aqui é onde nós vamos ter a real certeza de que esse varestor ele está bom, certo? Então vamos lá. Aqui está na escala de continuidade. Nós vamos medir que ele não pode dar continuidade. Então, ó, tá normal. Vamos colocar aqui na escala, no máximo aqui da escala de resistência, e vamos ver como ele vai se comportar aqui, certo? Atenção, ó, ele não dá medida nenhuma aqui na escala de resistência, tá certo? Praticamente se comporta como uma chave aberta, né? Ó, não tem valor nenhum. Agora nós vamos medi-lo no outro multímetro. Eu vou colocar ele aqui na escala de continuidade, escala de bip. Nós vamos medi-lo na escala de bip, ó. Então ele não dá nenhum valor, certo? Vamos colocar ele aqui na escala ômica, né? Escala de resistência. Esse multímetro aqui ele tem o leitor automático de componentes, ó, ele nem sai do lugar, então é sinal que ele está bom, não tem continuidade nenhuma, nem marca nenhuma resistência. Agora nós vamos medi-lo. O certo também é a gente fazer a medida no capacímetro. Nós não temos capacímetro, mas esse multímetro aqui ele tem uma escala que mede capacitância. Vamos ver quanto este componente ele vai dar aqui na escala de capacitância. É na casa dos entre nano e picofarads. Vamos ver quanto que ele vai medir aqui, tá? 189 picofarad. Ele tá 0,190. A capacitância dele é, vamos medir mais uma vez, 0,190 picofarad, tá bom? Então essa é a medida deste componente. Então ele fica aqui no circuito em paralelo. Esse componente fica em paralelo aqui no circuito. E aqui passa a tensão, né? A tensão alternada passa pelo fusível. E no caso de um excesso, um pico de tensão aqui, ele vai entrar em curto, né? Ele vai fundir internamente e vai romper, e automaticamente a linha aqui, né, ela vai fechar o curto e o fusível vai partir e vai proteger o restante do circuito. Então, eram essas considerações que nós tínhamos que fazer a respeito deste componente. Espero que você tenha gostado. Eu conto com seu like. Peço que, se você tenha gostado desse vídeo, você compartilhe nas suas redes sociais. Você faça um comentário. Nos ajude a crescer e a chegar aos 1000 inscritos. Em breve já estaremos postando vídeo novo no canal. Então tá bom, um grande abraço a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo.